Vamos falar hoje de um dos maiores desafios na hora de construir agentes de IA, quer dizer, como a gente faz eles pensarem em ciclos e não só em linha reta. Pois é, hoje vamos desvendar o LangGraph, a ferramenta que chegou para resolver exatamente isso. Olha, o LangChain foi, sem dúvida, um marco. Ele facilitou demais a vida de quem desenvolve com LLMs. Mas os fluxos de trabalho deles são meio como uma linha de montagem, sabe? Uma vez que um passo é dado, não tem como voltar atrás. E para criar agentes que são realmente inteligentes, isso acaba sendo um grande problema. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai explorar por que essas correntes lineares chegam num limite. Depois, vamos ver como os ciclos são a solução e quais são os 3 pilares do LangGraph. E não para por aí, vamos ver por que ele já está pronto para produção com exemplos práticos e o que tudo isso significa para o futuro da IA. Vamos começar! Para entender bem o LangGraph, a gente precisa primeiro entender qual era o problema que ele veio consertar. A diferença é fundamental. Pensa assim, o LangChain é como uma escada, onde cada degrau leva obrigatoriamente a um único próximo passo. Já o LangGraph, bom, ele nos dá um mapa. Com um mapa, dá para explorar diferentes caminhos, voltar atrás, recalcular a rota, é outro nível de flexibilidade. Para fluxos simples, o LangChain funciona que é uma beleza. Mas, e quando um agente precisa tomar uma decisão mais complexa? O código vira um emaranhado de se isso então aquilo, e em pouco tempo fica simplesmente impossível de gerenciar. E é justamente essa limitação que nos leva ao coração do LangGraph, a necessidade de ciclos, ou os famosos loops. Num sistema linear, o agente basicamente fica preso. Ele não tem como, de um jeito fácil, revisitar uma etapa anterior para tentar de novo ou, sei lá, buscar mais dados. Então, resumindo a história, o LangGraph dá ao agente a capacidade de pensar em ciclos. Ele pode tentar uma ação, avaliar o resultado e, se não ficou bom o suficiente, ele tenta de novo, de um jeito diferente. Isso é essencial para resolver problemas do mundo real, que raramente são lineares. Ok, tudo bem, mas como o LangGraph faz isso acontecer na prática? A resposta está em 3 pilares fundamentais. Primeiro, temos os nós, ou nodes. Pensa neles como as estações de trabalho no nosso mapa. Cada um executa uma tarefa bem específica. Em seguida, vêm as arestas, os edges. Elas são literalmente as estradas que conectam um nó ao outro. E aqui está o pulo do gato. Elas podem ser condicionais, ou seja, podem direcionar o fluxo com base em decisões tomadas no caminho. E para fechar o trio, temos o estado, o state. Essa é tipo a mochila de informações que o agente carrega enquanto viaja pelo mapa. Isso garante que cada nó saiba exatamente o que aconteceu antes, mantendo todo o contexto. Agora, o mais interessante é ver como esses 3 pilares se juntam para criar um framework super robusto, pronto para aplicações reais de produção. Porque, uma coisa é ter uma arquitetura flexível na teoria. Outra, bem diferente, é como ela entrega a confiabilidade que a gente precisa para sistemas em produção. A verdade é que o LangGraph já nasceu pensando em produção. Ele oferece recursos essenciais como persistência, a capacidade de intervenção humana e um controle muito maior sobre o fluxo do agente. Essa persistência nativa, por exemplo, permite que os fluxos de trabalho sejam pausados e retomados. Isso é fundamental para tarefas que demoram muito e, claro, possibilita que um humano entre no meio do processo para dar uma olhada e aprovar alguma ação. Mas, convenhamos, a melhor maneira de entender o poder do LangGraph é vendo a coisa toda em ação. Vamos analisar alguns exemplos bem práticos. Imagina um agente de pesquisa. Ele pode navegar na web, avaliar a confiabilidade das fontes, e se uma fonte não for boa o bastante, ele simplesmente volta para o início e procura outra melhor antes de gerar o relatório final. Isso é um ciclo clássico. Ou então, outro cenário, um agente RAG avançado, que usa a recuperação de dados para gerar respostas. Ele pode processar um e-mail, consultar uma base de dados interna várias vezes para pegar todo o contexto e só depois redigir uma resposta completa e revisada. E esse aqui mostra um loop agêntico clássico. O agente usa uma ferramenta, tipo uma calculadora, recebe o resultado e aí ele avalia. Será que já tenho o suficiente para responder ou preciso usar outra ferramenta do meu arsenal? Essa tomada de decisão é o que faz tudo funcionar. Certo. E o que tudo isso significa para o futuro do desenvolvimento de IA? Para onde estamos caminhando? A grande virada de chave é essa. Estamos saindo da era dos chatbots que só dão uma resposta e pronto, para a era de agentes inteligentes de verdade, que conseguem lidar com problemas bem mais complexos, que levam tempo para resolver.
Ao abraçar a ideia de ciclos e de um estado persistente, a gente não está só construindo automações melhores. Na verdade, estamos construindo sistemas que podem, de fato, raciocinar. O futuro da IA não é uma linha reta, ele é um grafo. E o LangGraph é o mapa para a gente construir esse futuro.